Bom dia a todos. Domingo, na Casa Espírita Fraterna Francisco de Assis. Acho que hoje são 9, né? Estamos começando a sopa às 17 horas da manhã. E a Marmitex da mesma forma. Um trabalho bonito, muito gostoso, muito legal. E também a cesta básica começa a ser montada a partir de amanhã. Ontem tivemos um dia das crianças aqui, com presentes, brincadeiras, exercícios, terapias com as crianças, terapia ocupacional, né? Com muita alegria. E nós estamos iniciando a gravação para publicarmos daqui a pouco no YouTube, onde está o pessoal todo aqui em trabalho, o qual nós somos eternamente gratos a todos eles. Bom, nós vamos voltar para dentro da casa, que se vocês já conhecem a casa de tanto que a gente mostra de alegria, a gente mostra de contentamento, de dividir com vocês. E precisamos fazer, como fala o Dr. Frederic, caminhar sempre, olhando para trás por solidariedade, para os lados por humildade e para a frente por coragem. Frederic Kempler. Bom, prezados irmãos, estou indo para a sala do leito, o pessoal está ocupando o setor externo, que nós estamos, tem uma pessoa deitada descansando, e nós vamos dar início então à gravação de hoje. Vocês tenham só um minutinho de paciência para a gente poder ligar a outra câmera, tá bom? Só mais um segundo. É porque eu quero passar em 2 vídeos, em 2 canais ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Bom, estamos aqui na Casa Espírita Fraterna Francisco de Assis. E convidamos a todos vocês para estarem conosco nesse trabalho, nessa luta, nessa boa luta. A luta pelo bem, a luta pela nossa reforma íntima. Antes da gente contar as histórias de Chico Xavier conosco, ou com amigos nossos, claro, com a permissão deles, vamos pelo menos fazer uma prece. Senhor Jesus, benfeitores amigos que nos amparam e nos assistem, nós te rogamos, abençoe os nossos propósitos sinceros, a fim de que possamos realizar em teu nome e nos apagarmos, para que o Senhor possa brilhar através de nós, na ação efetiva da extensão da caridade ao nosso próximo. E com isso, iremos todos nós aprendendo a amar, aprendendo no trabalho, para que um dia possamos servir. Bom, prezados irmãos, deixa eu só abaixar um pouco o som aqui. Ok, trabalhar sozinho tem essas coisas, né? Bom, semana passada nós contamos um caso interessante da nossa alergia. Vocês se lembram? Hoje nós vamos contar algo muito interessante que aconteceu. 2 casos. Chico Xavier e o recado de um livro que eu havia escrito há mais ou menos 30 anos atrás. E o assunto do medo e do Jerônimo Mendonça com Chico Xavier. Vamos lá. Há muito tempo atrás, estávamos na casa da tia Gorina, em Sacramento, e ela nos deu um recado para que nós escrevêssemos um livro orientado por Eurípides Barçanufo, a fim de que pudéssemos auxiliar as pessoas que naquele momento, naquela ocasião, naquela época, estavam morrendo muito por conta do vírus da AIDS. E nós então escrevemos um livro em casa, de madrugada, durante 2 semanas ou 3, e depois mandamos publicar, pedimos para poder publicar o livro, colocamos o título e mandamos imprimir. Mas antes que nós imprimíssemos o livro, Chico Xavier nos enviou um recado muito importante. Vamos lá. Cido, meu filho, queremos te orientar
para que você use um pseudônimo ao invés do seu nome para este livro e guarde-o. No momento oportuno você vai lançá-lo. A princípio, você não divulgue o livro. Você saia nos lugares mais dolorosos, nos guetos de São Paulo, do Rio de Janeiro, com a pessoal da Cinelândia, enfim, dos lugares onde haviam muitas pessoas contaminadas, pessoas com comportamento promíscuo. Esse livro não é para os espíritas, esse livro é para os leigos, para as pessoas que não conhecem nada sobre Jesus, ou pelo menos não da forma explicada pela espiritualidade. No momento oportuno, você irá lançá-lo. Ele deverá ficar guardado, porque você vai sofrer um ataque dos amigos espíritas, não os verdadeiros espíritas, da comunidade espírita. E eles vão expor você de uma maneira muito triste. Por isso, meu filho, você não confie nos espíritas com E minúsculo. Os espíritas com E maiúsculo são muito poucos, os que realmente adotaram do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, o homem de bem. O que compõe um homem de bem? Então, no momento oportuno, você saberá o que fazer. Mas por muitos anos você mantenha guardado e faça visitas a cidades e lugares distantes, levando o conforto e amparando as pessoas. Eles irão te machucar muito e você então terá que lidar com este processo da inferioridade da alma humana. E assim realmente nós fizemos. Fomos para a Cinelândia, encontramos na época com a família, com o assessor do então ator Straiser, que tinha feito uma gravação de um filme, acho que era O Profeta, não tenho bem certeza. E visitamos outras pessoas, psiquiatras da cidade do Rio de Janeiro, enfim. E fizemos um trabalho também em São Paulo, na periferia, com algumas pessoas. O tempo foi passando. 10 anos depois, ou quase isso, uns 8 anos, talvez 7, não me lembro agora, graças a Deus eu não registrei. Numa das casas que eu trabalhava, começou uma conversa muito fiada e afiada, e aquilo correu como um rastilho de pólvora, e eu fiquei muito contrariado, fiquei muito chateado, e aí eu me desliguei dessa casa, onde nós então fundamos a Casa Espírita Fraterna Francisco de Assis, por orientação do mesmo, junto com o Carlos Bacelli. Na mesma hora, eu achei que havia chegado o momento de lançar o livro na cidade e lançar assim, colocar nas bancas para ser vendidos. Não fiz lançamento, porque eu não sou escritor, eu não sou psicógrafo, eu às vezes rabisco algumas linhas como um tocador de piano, diferente de um pianista dentro do campo da mediunidade. Que dirá escritor, escrever um livro de próprio punho para ajudar as pessoas? Foi muito difícil para mim. Então eu falei, bom, já é o seguinte, já que eu vou ter que falar, então vamos colocar a coisa abertamente, porque assim acaba o interesse, acaba a curiosidade e acaba a fofoca, para nós pensarmos a respeito. Naquela mesma época, eu estava lá no Chico, no grupo da prece, quando a equipe do Jerônimo Mendonça morava em Tuiutaba. Ele era um rapaz saudável, ele sofreu um problema de cegueira, ele jogava futebol, gostava muito de viver, e ele, além da cegueira, ele teve artrite reumatoide deformante, teve problema de angina e outras coisas mais. E ele viajava pelo Brasil numa perua Kombi para falar o Evangelho de Jesus como ninguém. Tinha uma voz fantástica. Eu conheci o Jerônimo em São Paulo antes de 86, quando eu estive na Centro Espírita Luz Divina.
Eu me apaixonei por ele, aquele homem naquela cama, sendo levado, para falar de Jesus e da alegria da vida. Pois bem, já morando em Uberaba, anos depois, estou lá no grupo da prece, quando a equipe do Jerônimo chegou, estavam lá no quintal, aguardando o Chico terminar o trabalho lá dentro, e o Chico se levantou da mesa e veio lá fora cumprimentar o Jerônimo Mendonça. O Jerônimo estava passando por um problema de saúde, ele estava entrando em colapso, definhando, nada melhorava a saúde dele, melhorava entre aspas, melhorava para ele poder viajar, porque ele era um ser totalmente dependente da ajuda dos outros. Em termos de locomoção, a cama ela foi feita para ele anatômica, toda torta, de acordo com como era torto o corpo dele. Segundo se sabe, Jerônimo Mendonça teria sido um dos personagens do livro Romance de uma Rainha. Bom, Chico chegou perto dele e falou assim: Jerônimo, meu filho, sabe por que você está morrendo e do que você está morrendo? Jerônimo falou assim: não, Chico, você está morrendo de coitadinho. Como assim? Todo mundo está falando, coitadinho do Jerônimo, coitadinho, ele está tão doente, que pena do Jerônimo, que dó do Jerônimo. Então as pessoas, de tanto vibrar, dizendo a palavra coitadinho do Jerônimo, estão fazendo você ficar realmente um coitadinho. E aí você está morrendo da doença chamada coitadinho. E aí Jerônimo mudou todo o pensamento, levantou-se na voz, aquele gigante deitado, é assim que ele era chamado, o gigante deitado, e sarou das angústias, dos processos que ele estava vivendo, que não sabia detectar o que era. Na mesma ocasião, quase concomitantemente, o Chico nos dá um recado muito importante para nós pensarmos. O medo. Às vezes temos medo de morrer, temos medo de adoecer, temos medo de não conseguir realizar alguma coisa, temos medo do outro, temos medo de nós mesmos, temos medo da vida. E segundo o Chico, ele disse o seguinte para nós, para mim: meu filho, não tenha medo. O medo é um sentimento que causa uma vibração muito ruim, que abaixa a nossa defesa imunológica. O medo é tão nocivo quanto a mágoa, a tristeza. O medo, ele permite que a gente adoeça. Então não tenha medo. Tenha esperança, confiança, fé e coragem. Realmente o Chico estava certo. Eu continuei com um pouco de medo, mas já lutando com outras armas, mudando o meu paradigma, para que eu pudesse dar adiante a minha vida. Semana que vem contaremos um outro episódio muito interessante que ocorreu conosco no Lar da Paz de Jesus, envolvendo talvez o Chico, o Dr. Jorge, amigos nossos. Espero que vocês estejam gostando do nosso vídeo. Não sou youtuber, não tenho preparo para falar, estou aprendendo agora. E meu intuito é divulgar a Casa Espírita Fraterna Francisco de Assis, divulgar os nossos trabalhos, o trabalho da equipe e aumentarmos a grande família franciscana para a gente poder aprender o significado da palavra amor, que eu também ainda não sei. Estou a caminho, mas ainda com muitas dificuldades. Bom dia a todos, muita paz e que a gente possa terminar o dia e começar a segunda-feira com disposição, com esperança, com discernimento e sabendo equacionar os problemas, sem jogá-los para dentro de nós e perturbarmos a vida daqueles que nos rodeiam, daqueles que nos cercam. Espero que de alguma forma tenhamos contribuído para que você possa aproveitar um pouquinho do que nós estamos aprendendo aqui em Uberaba. Bom dia, Deus abençoe e muita paz.